Olá, bem-vindo ao canal budista. Estamos com uma programação ambiciosa aqui. Vamos ler os textos originais do Buda Nichiren Daishonin, que foi um Buda do século XIII, do Japão. Discípulo de toda uma linhagem de Budas como Dengyo, do Japão, Tiantai, da China, culminando em Shakyamuni, na Índia. Nichiren Daishonin deixou muitos escritos. Existe aqui a coletânea de livros escritos de Nichiren Daishonin. Esse aqui é o volume 1. Ele escreveu muitas cartas para os seus seguidores. Essas cartas têm ensinamentos muito preciosos. Eu vou ler aqui uma carta, número 3 do livro, escrita para Shiji Shiro. Tem apenas uma folha, 2 páginas, tá bom? E vou comentar muito pouco, porque vamos nos ater aos ensinamentos. Título. Isso aqui é texto de Nichiren Daishonin, ok? Século XIII. Título: Um barco para atravessar o mar dos sofrimentos. Ele começa já a tocar no assunto que nós não sabemos qual é, mas você vai perceber que ele vai se reportar ao Shiji Shiro, se referindo a um assunto, mas depois, passado esse primeiro parágrafo, vai ficar interessante a conversa aqui. Escreveu Nichiren Daishonin. Quando perguntei a ele sobre o que o senhor comentou comigo outro dia, constatei que tudo ocorreu tal como me disse. O senhor deve, portanto, dedicar-se mais do que nunca na fé e receber os benefícios do Sutra do Lótus. Ouça com os ouvidos de Shi Kuang e observe com os olhos de Li Lou. Nos últimos dias da lei, os devotos do Sutra de Lótus aparecerá infalivelmente. O devoto do Sutra de Lótus aparecerá infalivelmente. Quanto piores forem as adversidades que recaírem sobre o devoto, maior será a alegria que ele sentirá devido à forte fé. O fogo não arde mais intensamente quando a lenha é adicionada? Todos os rios desembocam no mar. No entanto, poderia ocorrer de o mar rejeitar as águas deles? As torrentes de adversidades desaguam no mar do Sutra do Lótus e avançam contra seu devoto. Assim como o oceano não rejeita as águas dos rios, o devoto não rechaça o sofrimento. Se não fosse pelo fluxo dos rios, não existiria mar. Da mesma forma, sem as adversidades, não existiria devoto do Sutra do Lótus. Conforme Tiantai declarou, os rios correm para o mar e a lenha faz o fogo crepitar mais intensamente. O budismo é cheio de parábolas, como vocês vão perceber, e metáforas. O senhor deve compreender que, em razão de uma profunda relação kármica do passado, pode ensinar mesmo uma única sentença ou frase do Sutra de Lótus para os outros. No Sutra consta: eles se recusarão a ouvir sobre a lei correta. Essas pessoas são difíceis de salvar. A lei correta significa o Sutra do Lótus. É difícil salvar os que se recusam a ouvir sobre este Sutra. Em uma passagem do capítulo O Mestre da Lei, lê-se: se um desses bons homens ou uma dessas boas mulheres, na era posterior à minha morte, for capaz de expor secretamente o Sutra do Lótus a alguém que, ainda que seja uma única frase, então deve reconhecer que essa pessoa é a emissária daquele que assim chega. Daquele que assim chega está em maiúsculas. Isso significa que aquele que ensina aos outros, mesmo que uma única frase do Sutra do Lótus, é o emissário daquele que assim chega.
independentemente dessa pessoa ser sacerdote ou leigo, monja ou leiga. Essa é uma passagem muito importante para a nossa organização budista, porque a iluminação independe se você é monge ou se você é um cidadão comum, certo? Essa é uma inovação do Sutra de Lótus, que é o sutra mais recente. Os outros sutras não admitem muito essa hipótese, somente os monges poderiam almejar a iluminação e tudo. O estado de Buda é inerente a todas as pessoas, conforme o Shakyamuni nos ensinou. Vamos continuando aqui. Tadã! O senhor já é um praticante leigo e, portanto, é um dos bons homens descritos no Sutra. Quem ouve pelo menos uma única sentença ou frase do Sutra e a guarda no fundo do coração pode ser comparado a um barco que cruza o mar dos sofrimentos do nascimento e da morte. O grande mestre Miaoli declarou: mesmo uma única frase guardada no fundo do coração ajudará a chegar ao outro lado da margem. Ponderar sobre uma única frase e aplicá-la é exercer a navegação. Somente o barco do Nam-myoho Renge-kyo possibilita alguém a atravessar o mar dos sofrimentos, do nascimento e da morte. É o barco do Nam-myoho Renge-kyo, que é a nossa oração. Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo. É um mantra que nós repetimos. Eu vou falar muito sobre esta oração, mas vamos nos ater a este texto do nosso mestre Nichiren Daishonin. O Sutra do Lótus menciona uma pessoa que encontrou um barco para fazer a travessia. Esse barco pode ser descrito da seguinte forma: como um construtor de barcos de sabedoria infinitamente profunda, o grande iluminado mundialmente reverenciado, o Senhor dos ensinamentos, coletou madeira dos 4 sabores e 8 ensinamentos, aplanou-a, descartando totalmente os ensinamentos provisórios, cortou-a e juntou as tábuas, formando uma perfeita unidade do certo e do errado. E terminou a embarcação martelando os pregos do ensinamento único, que tem sabor comparável ao da manteiga clarificada. Assim, ele lançou o barco ao mar dos sofrimentos, do nascimento e da morte, desfraldando as velas dos 3.000 mundos sobre o mastro do ensinamento único do caminho do meio. Guiado pelo vento favorável do verdadeiro aspecto de todos os fenômenos. Eu vou fazer um breve à parte aqui, que nós tocamos num assunto interessantíssimo, quando ele fala desfraldando as velas dos 3.000 mundos. Os 3.000 mundos foi uma revelação do mestre Tiantai acerca dos conteúdos do Sutra de Lótus. O Sutra de Lótus, ele fala que existem os 10 estados da vida. Eu vou explicar por que chega nos 3.000 mundos. É um breve parênteses, tá? Essa é uma matéria que também eu pretendo trabalhar com mais calma. 3.000 mundos são os 10 estados da vida, né? Que é o inferno, fome, animalidade, ira, tranquilidade, alegria, erudição, absorção, bodhisattva e estado de Buda. São os 10 estados da vida. Os 10 estados contêm os 10 estados. Ou seja, o estado de inferno contém iluminação. Fome contém alegria. Alegria contém fome. Ou seja, 10 vezes 10 são 100 estados, são 100 mundos. Vezes os 10 fatores da vida. Além dos 10 estados, tem os 10 fatores da vida, que são eles. Tcharam, a aparência, fantástico. Natureza, entidade, poder, influência, causa interna, relação, efeito latente, efeito manifesto e consistência do início ao fim.
Esses 10 mundos, esses 10 fatores, eles fazem parte também, eles estão contidos nos outros 10 estados da vida. Os outros 10 estados da vida eram 100, porque eram 10 vezes 10. E os 10 fatores fazem parte também, ou seja, são 100 mundos para 10 estados, já temos 1000 mundos. E além disso, existe os 3 domínios da individualização da vida, que fazem parte dos 3.000 mundos, que são 5 componentes da vida, do ambiente social e do ambiente natural. Eu vou estudar com vocês com mais calma sobre isso. Vou repetir. É uma coisa muito curiosa. Esses 3 domínios que formam os 3.000 mundos, 100 vezes 10 vezes 3, são... O primeiro desses domínios é 5 componentes da vida. Esse é o primeiro. Se subdivide em 5. E tem o componente do ambiente social e o ambiente natural. Muito bem, vamos retomar a carta de Nichiren Daishonin. Eu só queria fazer esse parênteses para explicar como o texto budista é profundo e se desdobra em 1000 conhecimentos. Estamos falando dos 3.000 mundos que ele se refere aqui. Navegando pelos 3.000 mundos. Retomando aqui. Desfraldando as velas dos 3.000 mundos sobre o mastro do ensinamento único do caminho do meio, guiado pelo vento favorável do verdadeiro aspecto de todos os fenômenos. O barco avança levando a bordo todas as pessoas que podem ter acesso somente por meio da fé. O Buda Shakyamuni maneja o leme. O Buda Muitos Tesouros controla as velas. E os 4 Bodhisattvas liderados por Práticas Superiores, é o nome de um dos Bodhisattvas. Práticas Superiores. Remam com grande velocidade, em sincronia tão perfeita quanto o ajuste entre caixa e tampa. Caixa e tampa. Este é o barco para fazer a travessia. Os que conseguem subir a bordo, são os discípulos e os seguidores de Nichiren. Acredito nisso de todo o coração. Muito bom isso. Quando o senhor visitar Shinjokingo, por favor, converse sinceramente com ele. Voltarei a lhe escrever com mais detalhes. Fantástico. Essa última frase aqui está muito boa. Os que conseguem subir a bordo são os discípulos e os seguidores de Nichiren. Então, bem-vindos a este barco. Essa foi a carta escrita em 1261 pelo nosso Buda Nichiren Daishonin. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. E agora você já está começando a ler os escritos originais do nosso mestre. Então, até a próxima e sucesso para vocês aí, tá bom? Abração. Se inscreve aí nesse canal que nós vamos botar mais vídeos importantes para que alcancemos a iluminação. Abraço.